Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Piedade e hoje eu vou falar sobre a minha fé, tá? O porquê eu creio em Deus, o porquê eu creio em Cristo Jesus. Eu espero ajudar quem tem algum tipo de dúvida, espero esclarecer alguma situação e se não for também, não quero aqui que ninguém creia da mesma maneira que eu só senti de Deus isso e pela primeira vez eu estou falando aqui de forma mais detalhada do porquê eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador, tá? Fiz algumas anotações aqui para não perder nada importante, ao contrário do que vocês vêm sendo bombardeados com informações curtas. Esse vídeo vai demorar o tempo que ele precisar ter, tá? Primeiro ponto é, a evidência de um criador, para mim, ela é gritante. Quando a gente olha para a distância perfeita entre o céu e a terra, quando a gente olha para a gravidade que a Terra tem, quando a gente olha para a atmosfera, quando a gente olha para a engenharia do corpo humano, quão perfeito nós somos, para as combinações químicas que nosso corpo tem que funcionar. A ideia dos elétrons, somos nada mais do que uma unidade única, né, que acaba se formando e os elétrons das nossas mãos se conectam com os elétrons dos outros materiais. Quando a gente vai para a ciência, a complexidade da criação humana nos leva a crer de forma fácil e simples de que existe um arquiteto do universo, de que existe alguém por trás de toda a criação. E para quem não crê que alguém desenhou toda essa arquitetura que é tão perfeita e tão harmônica, a alternativa que sobra é muito menos inteligente. É preciso ter mais fé para não crer em um Deus do que para crer em Deus, porque para não crer em um Deus é preciso que a pessoa creia que antes de existir a vida inteligente, a vida humana, a vida dos animais, as plantas, precisou existir um conglomerado de elementos vazios e sem vida, e que desse nada, nesse vazio, através de alguma explosão, de alguma transformação, sem qualquer interferência sobrenatural, passou-se a se formar vida, e passou-se a se formar vida de uma forma tão extraordinária quanto é a forma humana, por exemplo. Então, é preciso ter muito mais fé para acreditar que o nada gerou algo do que algo tão perfeito, a engenharia do nosso DNA, a engenharia do corpo humano, a engenharia da Terra, algo tão perfeito surgiu. É muito mais fácil crer que um ser pensante, um ser poderoso, assim o desenhou, tá? Não estou entrando aqui em Jesus ou qualquer ali, eu estou explicando o que existe um arquiteto do universo, seja ele quem for, seja ele quem for. Então, nesse primeiro ponto, para mim, acho que é evidente a gente chegar a esse primeiro, vocês conseguirem compreender esse primeiro passo da fé, tá? Agora, um ser incompreensível, um ser supremo, um ser poderoso. Aí entra um segundo ponto, tá? Existe um Deus, existe um arquiteto do universo. E por que o Deus que você crê, que eu creio, é o Deus da Bíblia? Quando a gente olha para a humanidade, a gente percebe que a nossa tradição, por muito, ela foi transmitida pela oralidade. E eu não creio, eu creio que Deus, quando nos criou, ele tinha esse contato. Ele teve esse contato, ao menos para nos explicar o porquê estamos aqui. E quando a gente olha para o mundo, nós temos hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Se você tira os ateus, são aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. Tudo que eu estou falando aqui pode anotar, pode escrever, pode pesquisar, que você vai achar os dados, tá? Aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas se declaram ateus, agnósticos, etc., sem crença. Fica ali 7 bilhões aproximadamente. Desses 7 bilhões, de forma aproximada, 5 bilhões creem em Deus de uma forma muito parecida com o que está escrito na Bíblia. Eu vou citar, né? Os cristãos, os muçulmanos, que é a religião islâmica, os judeus e as religiões de matriz africana, mas especialmente a Yorubá. A religião Yorubá, e aí vai descender dela o Candomblé, vai descender dela a Umbanda, falar que Orolum é o criador dos céus e da terra, que o espírito de Orolum pairava sobre as águas. Então a criação é muito parecida. E onde é que vai distanciar a religião, essas religiões de matriz africana, especialmente a Yorubá, da tradição cristã, muçulmana, etc. E só pontuar, tá? Essas religiões representam 8%,
representam 8% dos africanos, tá? A maioria dos africanos são muçulmanos, são cristãos. A influência europeia, não, 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 não. O cristianismo chegou na África primeiro, o islamismo chegou na África primeiro do que na Europa. O islamismo está chegando na África, o islamismo está chegando na Europa, inclusive agora. Quando os negros foram escravizados aqui no Brasil, boa parte deles, inclusive, eram muçulmanos. Tá? Teve até a revolta dos malês aqui no Brasil. Vocês podem pesquisar sobre isso. Então, essa ideia de que africano é só religião, candomblé, urbana, etc., não é uma verdade. Tá? Mas, ainda nessas religiões, especialmente religiões de descendência iorubá, a tradição ela é muito similar. Então você pega essas tradições mais antigas que foram transmitidas através da oralidade, vão sempre remeter à figura de um único Deus, criador, soberano, e que ele criou o humano, o homem, etc. E o que eu estava falando que eu não complementei, que a principal diferença vai ser naquilo que há entre ligação entre o homem e Deus. Na verdade, só os cristãos creem que essa ligação foi retomada. Em Gênesis 6, ele vai falar, salvo engano, no versículo 6 também. Você pode olhar no Gênesis 6, você vai ver se é o 6, se é o 7, mas é por aí, logo no início do capítulo. Ele vai dizer que Deus, o Espírito de Deus não ia mais contender com os espíritos dos homens. E o que a religião iorubá vai dizer é justamente isso, que Deus se afastou e aí eles passaram a cultuar os espíritos guerreiros, que eles chamam de orixás, tá? Tem essa primeira similaridade, que para mim ela é surreal, quando você olha todas essas tradições mais antigas, elas vão remeter à mesma forma numerosas, né, desse Deus criador. Tem diferenças, né? Mas ainda as mais místicas, ainda as que distanciam mais, você vai ter similaridade, como por exemplo a do hinduísmo, que vai remeter a um Deus Brahman, um Deus supremo, que criou todas as coisas, que criou a partir da sua própria emanação, que criou o homem de acordo consigo, que remete também a Deus. Nesse sentido, fala também sobre o dilúvio. Então você tem aí elementos históricos diversos, formas de se contar uma história parecida, diferentes. E aí qual é que se direciona mais? Por que a Bíblia em si e não essas outras tradições? Primeiro, porque as profecias bíblicas... Primeiro que a Bíblia é um documento, então a gente consegue aferir com uma precisão maior os escritos e as profecias, e a gente consegue acompanhar algumas profecias, e você percebe que tudo que ali está escrito de fato foi acontecendo ao longo do tempo, como por exemplo a profecia dos edomitas que seriam erradicados, e hoje era um povo antigo, era um povo grande que foi erradicado. Está escrito em Obadias 1, do 8 ao 10. Tem a profecia dos ismaelitas. Deus fala dos ismaelitas especificamente, que são os muçulmanos, que eles seriam um povo numeroso e feroz. Está lá em Gênesis 16, do 10 ao 12. Fala também dos judeus que se multiplicariam grandemente. Na verdade, fala que o povo de Deus se multiplicaria grandemente. E aí está incluso aí não só os judeus, como também os cristãos, lá em Gênesis 22, versículo 17, tá? Enfim, entre outras profecias que tem na Bíblia, que quando você olha para o cenário histórico, de fato elas aconteceram. Para além disso, dessas circunstâncias, a gente olha para outros povos místicos, eles vão trazer circunstâncias orais que dificilmente foram inventadas de forma aleatória, porque foram de locais distintos. A ideia dos Hércules, que eram os titãs, a mesma coisa na tradição nórdica. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, ali em Gênesis do 6, versículo 2 ao 4, vai falar ali dos filhos de Zefilins, que seriam anjos, né, que vieram para a terra e tiveram relações com mulheres, eles eram os heróis conhecidos da época. Então a Bíblia retrata também isso, quando você percebe há meio que uma unicidade de elementos mitológicos que retratam a criação, tá? E aí você vai buscar aquilo que é mais fidedigno. Quando a gente olha para a Bíblia e vê que todos os acontecimentos narrados na Bíblia passaram a acontecer,
você começa a dizer, poxa, de fato, aqui tem verdade. E o mais poderoso de todas as profecias, eu digo que o maior poder de Cristo não foi nem seus milagres em si, mas sim as suas palavras. Quando a gente lê o Evangelho de Cristo, quando a gente olha para a vida de Cristo, a palavra salta ao coração e traz transformação de verdade em nossas vidas. Então, a própria leitura das palavras ditas por Jesus Cristo faz nosso coração palpitar, explodir, causa transformação, causa poder, causa vida. Então, esses elementos me fazem crer no Deus da Bíblia, fazem enxergar o Deus da Bíblia. E tem algo e tem um lado também que é sobrenatural. Eu tive algumas experiências epifânicas ao longo da minha vida, e eu vou citar algumas aqui, que eu até, só para lembrar. Teve uma que, pronto, eu vou citar a ordem cronológica, eu não botei aqui, eu era criança ainda, eu tenho um tio, que ele levava eu e meu irmão para sair, meu primo Dudu, etc. Teve uma vez que eu inventou de descer pelo caminho errado, para ir para um campo de futebol. Tinha uma ribanceira, e nessa ribanceira tinha mais ou menos 1,5 metro de escada, e depois mais de 10 metros de altura. Quando todo mundo desceu, quando a gente viu que não ia conseguir parar, um se jogava em cima das letras, conseguiu segurar, me jogava no chão, batia no chão, subia. Não tinha nada na minha frente. Eu olhava para aquilo e falei, já foi, eu vou cair, eu vou morrer. Eu lembro que fechei o olho e falei, meu Deus, por favor, me ajuda. Quando eu abri o olho, tinha um pau de cerca. Aquele pau não tava ali. Quando eu abri o olho, tava na minha frente, eu abracei ele. Pum, me feri, me cortei todo, mas fiquei vivo. Teve uma outra situação que eu tava em Guaimbinha, aqui na Bahia, lá tem encontro de Rio com Mar. Eu queria dizer, Guaimbinha ali, eu era criança, mas foi o local pra onde me disseram que eu tava me levando. Não tenho como bater o martelo que foi lá, que eu era, tinha 11 anos por aí, talvez um pouco mais. E tinha uma criança menor do que eu no rio. Do nada o rio encheu. O rio encheu, subiu muito o nível de água. Eu peguei a criança, joguei no fundo. No que eu joguei no fundo, no que eu joguei no raso, no que eu joguei a criança no raso para poder escapar, eu fui pro fundo. No que eu fui pro fundo, inicialmente tentei nadar contra a correnteza, não consegui. Mas a partir daí eu fui nadando em direção à margem, a água me levando. Um amigo tentou pular, da irmã da igreja, era um passeio da igreja, tentou pular para me ajudar. Só que aí eu falei, rapaz, pula, você tenta segurar, você não vai morrer nós dois. Ele segurou em um galho. E eu olhei pra frente, tinha uma água meio lamacenta. Eu falei, não tem como nadar, se eu chegar lá eu vou morrer. Eu falei, meu Deus, me ajuda. E quando eu coloquei a mão, eu vi um galho seco, coloquei a mão nesse galho, eu tirei meu corpo da água. Eu não sei se vocês já tiraram o corpo de vocês da água, tentando subir em um barco, tentando sair de um rio, tentando sair da lancha, parece que o peso dobra. Tirei meu corpo segurando um galho. Falei, obrigado a Deus. Quando eu levantei, o galho tava solto. O galho tava solto na areia. Isso pra mim é uma das coisas na minha vida que não tem explicação nenhuma. Tava literalmente solto na areia. Como alguém tivesse pegado um galhozinho e colocado de leve na areia. Ali foi Deus e não tem como dizer que não foi, tá? Mas esses são elementos que servem pra mim, tá? É minha fé, é o que eu vivi. Você não tem como crer com base no que eu vivi. Você pode buscar ter suas próprias experiências. Deus pode se manifestar na sua vida de forma diferente. Teve outras situações também. Teve uma que foi tinha um rapaz lá em Jauá, não vou citar nome, porque meu compadre estava presente, Luciano, meu irmão, acho que só nesse dia, não lembro agora, mas eu não vou citar o nome da pessoa. Eu tava conversando com ele, eu tava afastado da igreja, não tava nem próximo de estar congregando, tava bem afastado mesmo. E ele começou a relatar comigo que toda vez passava de encruzilhada, recebia chicotadas, etc. Eu falei, você pode ser liberto. Aí ele falou, quero um copo de água. Eu falei, bora lá dentro. Eu tinha uma sorveteria na época, eu entrei na sorveteria, botei o copo de água, eu falei, vamos orar agora aqui. Aí ele, bora orar agora aqui. Não, aí ele não falou nada, eu falei, vamos orar agora aqui. Eu falei, Senhor Deus, ele, Senhor Deus. A partir do momento que eu beber essa água, a partir do momento que eu beber... Aí ele parou, o semblante dele mudou, a voz dele mudou, ele me empurrou com o dedo, eu percebi que não era ele. E já com um outro tom de voz falou, respeite a entidade dos outros. Fiquei na minha tranquilo. Meu irmão, Luciano, meu compadre, tocou nele, soltou, meu Deus, tá tocando fogo. Tá muito quente. Depois meu irmão falou, ele falou com meu irmão falou uma coisa com ele falou, bora lá fora. Aí eu falei com ele, eu vou. Eu tive muita fé em Deus, tive muita paz com Deus. Ele olhou pra mim e disse, você não, mas qualquer outro, mas ele é que eu vou, bora. Aí meu irmão não foi, também não foi uma experiência também sobrenatural, menos sobrenatural, mas foi sobrenatural.
Teve também uma situação que eu tava caminhando, tava morando na Federação da casa da minha avó, precisei soltar e descer. No que eu soltei e descer, eu olhei pro cara e vi que o rosto do cara, ele tava endemoniado. Só que fiquei na minha tranquila, ele tava ali na rua, ele tava reciclando, eu continuei passando. Eu senti um peso quando eu passei perto dele, eu achei que ele ia fazer alguma coisa comigo. Só que quando eu cheguei perto dele, ele tava falando uma coisa que eu não tava ouvindo. Quando eu cheguei mais perto que eu passei, eu ouvi ele comentar de forma como se alguém tivesse dizendo aquilo pra ele. Não toque nele, não toque nele, não toque nele, não toque nele. E ele falava aquilo olhando pra mim, não toque nele, não toque nele, não toque nele, claramente perturbado. E por fim, teve uma outra manifestação que um amigo meu chamado Murilo estava presente também, em que eu estava chegando na casa dele, o pai dele, ele já estava lá em cima, com o irmão dele e o pai dele. Quando eu cheguei, um outro amigo meu, ele estava descendo, não vou dizer nome, um amigo meu estava descendo, falou, olha, ela virou pra mim e falou sangue no meu sangue, como se ela soubesse que tenho familiares no Candomblé. Eu fiquei um pouco assustado e saí. Aí eu subi, quando eu cheguei lá em cima, ela estava falando sobre questões, enfim, pessoais da vida lá, todo mundo vendo que era verdade aquilo que ela estava falando. E depois ela olhou pra mim e falou, você é uma pessoa de luz, mas tem um defeito, você é pervertida, etc. Eu falei, não acredito que o diabo mistura mentiras com verdades. Mas aí eu falei que estava afastado, mas que cria em Deus, que eu amava Deus. E conversei outras coisas também, fiz inúmeras perguntas. Ela falou que eles criam também no mesmo Deus, etc. Enfim, são experiências que evidenciam o sobrenatural, que evidenciam para mim que Deus é real. Enfim, aí, no que eu creio, né, com base nisso tudo, eu creio que Deus Pai nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E nós escolhemos nos afastar dele, né? E Deus, em seu infinito amor, ele criou um plano de redenção para nos trazer para perto novamente. E quando a gente olha para a luz da Bíblia, né? E aí eu vou dizer, são interpretações diversas. Conheço pessoas que não vão ter essa mesma interpretação que eu, dos escritos que eu vou citar. Tá? O pecado de Satanás foi querer se sentar no lugar de Deus. Tem gente que não crê isso, mas para mim a leitura que eu faço de Isaías 13:14, salvo engano. E o pecado do homem, quando a cobra incita, aí seja no sentido figurado, ou seja no sentido literal, eu acredito no sentido literal, mas há quem creia também no sentido figurado. Quando a cobra incita o homem, a mulher, na verdade, né? E ela depois passa para o homem a comer, ela incita a mulher dizendo, se comeres, sereis como Deus. Então, na prática, é quase que o mesmo pecado. E Deus é justiça. Se Deus havia punido Satanás e seus anjos, de igual modo ele deveria ali ter uma punição para aquele pecado, para aquela desobediência, para aquela prática. E Deus já havia, inclusive, dito ao homem isso, se comeres, certamente morrerás. A punição era a morte. E o homem, a partir dali, passou a morrer, tá? E a morte eterna viria posteriormente. Porém, Deus, em seu infinito amor, em sua infinita vontade de querer nos ter perto, ele criou um plano de redenção, e aí Deus Filho se fez carne para, sendo puro, limpo, morrer em nosso lugar. E quando a gente olha também todos os escritos bíblicos, né, desde Gênesis, o sangue do cordeiro, o sangue dos animais, tudo remete a isso, a purificação através da expiação de um Cristo que viria. Jesus Cristo veio. É o que eu creio. Tá? E a vontade de Deus é essa, né? Que nós creiamos nele e sejamos salvos através de Cristo que morreu em nosso lugar. E por que crer em Cristo e por que ser batizado, né? O batismo simboliza a renúncia da nossa vida pecaminosa e evidencia a nova vida em Cristo, transformada pela graça de Deus, né? E a mudança aí de caráter, a mudança de vida, não vem pela sua força de vontade. Se fosse pela sua força de vontade, não seria a fé, seria uma associação de pessoas que estejam junto ali, como os alcoólicos anônimos, etc. A transformação, ela tem que vir pela graça, ela tem que vir por você se entregar para Cristo e dizer, olha Deus, eu não consigo, eu sou ruim, eu sou mau, eu sou pecador, eu não consigo. Mas eu creio que o Senhor tem poder para transformar a minha alma.
o Senhor tem poder para transformar a minha existência, que o Senhor tem poder para me transformar. E crendo que Deus o transformará, você se entrega por amor, em amor. E Deus te cura, e Deus te liberta de si mesmo, tá? E por que esse ato de batismo? Por que esse ato de entrega? É um símbolo de renúncia, tá? Quer dizer que quem não foi batizado para inferno, não, você pode ali no último minuto, Deus ter uma experiência epifânica com Deus, Deus aparecer para você e você ser salvo. E tá tudo bem. Ah, Davi, mas tem uma vida de pecado. Existiam 2 bandidos lá, Jesus Cristo na cruz, e um deles falou para mim: lembra-te de mim. Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cazuza, que para muitos viveu a vida em pecado, tem a história de um pastor que recebeu a inspiração de Deus para ir no hospital sem saber quem era, no leito específico. Quando chegou lá, era ele aceitou Jesus Cristo no último minuto. Então, aqueles que crerão em Cristo, aí creio eu assim, tá? E é a luz da palavra, eu vou explicar. Deus os conhece. E Deus os conhece desde antes de nascer. E Paulo vai dizer que Deus os conhecendo os predestinou. Então, como a gente está cego pelo pecado, se dependesse tão somente da gente escolher, na condição de cego pelo pecado, nós não escolheríamos a Deus. Mas Deus, nos conhecendo, Ele sabe que quem, no caso de não ter essas escamas pecaminosas nos olhos, creio eu assim, tá? E o escolheria, aí ele o predestina. Paulo vai dizer: Deus os conheceu e os conhecendo os predestinou. Ou seja, Deus conhecendo quem nós somos, Ele predestinou a nossa vida. Mas esses foram quem? Foram os escolhidos. Porque aos outros que não conseguem olhar para a natureza, e Paulo ainda vai dizer isso, que não ficarão como inocentes, porque você pode extrair a existência de Deus da natureza. Você sabe que existe um Criador. Você sabe que existe um Deus Supremo quando você olha para o Sol, quando você olha para seu DNA, quando você olha para a dinâmica do mundo. Você sabe que existe um Criador. Então, mas quando você olha para toda a diversidade do universo e não reconhece que existe um Criador, e faz de você mesmo seu próprio Deus, faz do seu próprio vento, seu próprio Deus, Paulo vai dizer que a esses Deus os entregou suas próprias vontades. A única punição é essa: vos entregar as vossas próprias vontades. Porque o homem que entrega suas próprias vontades, ele é escravo do desejo. O homem que faz tudo o que quer, ele é escravo do desejo, porque você não escolhe desejar. Simplesmente deseja. Você tá ali passando, você olha no sorvete, você deseja o sorvete. Você não escolheu desejar o sorvete. Você vai tomar um sorvete. Você não escolheu desejar um hambúrguer, você desejou um hambúrguer. Mas se você fizer tudo o que você deseja, comer tudo o que você apenas deseja, você vai ficar obeso, você vai ficar cheio daquilo que você não precisa, cheio de coisas que te fazem mal. Já o homem em Cristo, esses Deus predestina, esses Deus ajuda a não fazer tão somente a sua própria vontade, mas também a vontade de Deus. A esses Deus possibilita fazer a vontade de Deus, predestina esse caminho, tá? Então, é dessa forma que eu creio, de uma graça irresistível, mas uma graça irresistível para aqueles que os escolheria, se pudesse escolher, crendo, porque Deus os conhece, e os conhecendo, sabe o que ele escolheria, e Deus os conhecendo, toma para si e o predestina a salvação. E por que é importante falar isso? Porque é para dizer assim: fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus te ama. Deus conhece seu coração. Deus conhece o entendimento. Deus sabe que você quer fazer o bem. Como Paulo diz: aquilo que quero eu não faço, mas o que não quero, isso sim eu faço. E se você crer, Deus vai transformar sua alma. Deus vai transformar seu caráter. Deus vai fazer de você uma pessoa melhor. Porque é assim que Deus faz. Sou miserável, pecador, sou o pior entre os homens. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me faz fazer coisas boas, ainda que eu seja mau. Apesar de mim mesmo, Deus me molda, Deus me transforma, Deus me muda. Assim como Ele muda quem pedir, quem crê. Quem crê. E chegando agora pro final, né?
eu vou falar, né, o que eu falei, Deus conhecer pra gente no Romanos 8, 29 e 30, Deus entrega aqueles que escolhem o próprio ventre, Romanos 1, 24 e 25, e quem convence é o Espírito Santo. É importante falar isso também. Uma mensagem final é a seguinte: quem convence é o Espírito Santo. Tem alguns textos que vai dizer, e Paulo está pregando, e creu aqueles que tinham que crer, e Deus endureceu-lhes o coração, enfim. Tem passagens que evidenciam que Deus levará essa palavra àqueles que precisam ouvir e quebrantará o coração daqueles que precisam ser quebrantados. Então fique tranquilo. Se você chegou até aqui, se você ouviu essas palavras até esse momento, é porque Deus queria levar essa palavra até você. É porque o Espírito Santo de Deus já está fazendo mover em você, e o trabalho de mover, de convencer é do Espírito Santo. Eu não te convenço a nada, você não se convence de nada. Você não tem que se forçar para se convencer, nem eu tenho que te forçar para te convencer. Não é algo natural, é uma palavra que queima o nosso peito. É uma palavra que entra e você sabe, oh, glória a Deus. Porque estávamos condenados, estava perdido, estava ali incapaz de não fazer a minha própria vontade. Eis que o Cristo veio, eis que o Cristo morreu e levou sobre si todas as iniquidades, e hoje eu posso escolher ser filho de Deus, porque primeiro fui escolhido. Eis que Cristo veio, e hoje o que era condenação virou salvação, o que era tristeza virou alegria. Vos trago boas novas. O evangelho é nisso que creio. Vos trago boas novas. Boas novas. A condenação virou festa, virou salvação, porque Cristo já morreu no nosso lugar. E finalizando, né? Como disse anteriormente, Deus deseja que todos sejam salvos. Mas muitos amam mais ao mundo do que a Ele. Esses amam dinheiro, prostituição, ganância, impiedade. Muita gente focada nas coisas desse mundo, em pisar em qualquer um, destruir qualquer um, para ter dinheiro, sucesso. Gente, isso tudo é vaidade. O que é a vida, senão algo que se esvai com facilidade? Você tem mais de 30 anos e você sabe o que é isso. Você sabe que os dias correm, que os anos voam. Então essa vida é passageira. As pessoas destroem umas às outras, são impiedosas umas com as outras pelas coisas desse mundo, adoram mais ao dinheiro do que a Deus, agem por interesse, não por amor. A essas pessoas eu tenho uma notícia que talvez seja ruim também. Deus veio como Redentor, agora Ele voltará para fazer justiça. Se arrependa dos seus pecados. Abandone esse coração impiedoso. Abandone esse coração ganancioso. Abandone esse coração invejoso. Ah, mas eu não consigo, eu sou ruim. Mas se você quiser, porque você poderia querer, caso essas escamas do pecado caíssem em seus olhos. E essa transformação não virá de você mesmo. Mas sou invejoso, ore a Deus e peça para deixar de ser. Sou ganancioso, ore a Deus e peça para deixar de ser. Sou impiedoso, ore a Deus e peça para deixar de ser. Não é por força de vontade que você irá mudar. Você não tem força para isso, você é fraco, eu sou fraco. Mas é pela transformação do Espírito Santo. É o próprio Deus que pegará você como um barro, te quebrará todo e fará você um vaso novo. Ore a Deus, clame, quebrante o coração, chore. Chore. E Ele te ouvirá. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque não há pecado que supere o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos lavou e nos remiu de todos os pecados. Arrependa-se. Ainda há tempo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio nisso de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Creia, não há nada melhor. Obrigado.